Ok, pronto, então eu, como vós, sou estudante da Nova, portanto sou produto da Nova, não é? Portanto já estou aí na faculdade desde, portanto, desde a minha licenciatura em Engenharia de Materiais, portanto que concluí em 2004. E pronto, basicamente depois fiz portanto, no final dessa licenciatura em Engenharia de Materiais, comecei no meu trabalho final, comecei a trabalhar com, com filmes finos de óxido de zinco para aplicações em transistores transparentes e basicamente o tema foi bastante interessante, deu para perceber que havia ali muito sumo para, para trabalhar e então acabei por ingressar num doutoramento nesse tema, não é? Portanto, explorando depois outro tipo de materiais. Portanto, nesse tema da eletrónica transparente, que também fiz na Nova, e pronto, e desde aí depois, portanto, estive a trabalhar aí em alguns projetos, como investigador a seguir ao doutoramento e passado um tempo, portanto em 2012, portanto apareceu um programa de mérito, portanto abriu portanto, um concurso de mérito para vagas de mérito no Departamento de Ciência de Materiais e pronto, para a área de microeletrónica e eu concorri e fiquei como professor no departamento desde essa altura. Portanto, desde 2012 estou aí, atualmente sou professor associado no departamento e pronto, em termos de atividade de investigação, continuo muito ligado a esses materiais base, não é? Comecei a trabalhar em 2004, embora agora de formas totalmente diferentes, não é? Mas no fundo a ideia, a linha condutora acaba por ser sempre essa em termos de investigação, não é? De trabalharmos com materiais que nos permitam fazer eletrónica transparente e flexível, hoje em dia mais direcionado para superfícies inteligentes e totalmente. Bem, eu vou destruir completamente a tua pergunta com o que te vou dizer a seguir, que eu entrei no curso de Engenharia de Materiais na minha sexta opção. Ok. Portanto, garantidamente não era propriamente o que tinha em mente fazer na vida. Portanto, eu na altura estava com ideias de outros rumos profissionais muito diferentes da engenharia, portanto estava muito ligado à música. E pronto, a música continua a fazer parte da minha vida, não é? Mas em termos profissionais, claro que portanto, não tinha nada a ver com o ingresso em engenharia de materiais. Agora é assim, eu acho que a esmagadora maioria de nós, quando entra num curso, não tem uma ideia muito clara do que é que quer no final, não é? Portanto, eu acho que as coisas Claro. são tão dinâmicas e vamos aprendendo tanta coisa no curso e fora dele que as nossas ideias vão mudando e mesmo depois quando estamos a desenvolver uma atividade profissional, isso acabamos por ir para diferentes rumos. Eu acho é que, pronto, o que acho interessante em vários cursos e particularmente neste, é de facto as competências transversais que isto vos dá para depois enverdarem por múltiplos caminhos. É assim, eu claro que estou mais ligado à parte de materiais para eletrónica, mas de qualquer das formas ao longo destes anos tenho tido contacto com colegas vossos que acabaram por ir para áreas totalmente diferentes e, enfim, desde coisas mais empreendedoras, como o lançamento de empresas em áreas de biomateriais ou até irem trabalhar para gigantes da eletrónica a nível mundial, por exemplo, com colegas vossos que foram trabalhar, por exemplo, para a Irlanda, para empresas das principais nessa área, quer dizer, as saídas acho que depois são imensas, não é? Sim. Acho que não é propriamente uma questão limitativa do curso, não é? Portanto, acho que o curso tem muitas possibilidades depois. Quer vocês enveredem por uma questão mais de investigação, ligada mais ao mundo académico, por exemplo, ou portanto, tenham uma visão mais empresarial. Portanto, acho que o curso vos consegue dar essas valências.
Sim, eu acho que pronto, aí há duas componentes, não é? Há a componente de investigação e depois a componente de docência que acabam no mundo universitário acabam sempre por estar ligadas e quer dizer, num contexto como o nosso, em que trabalhamos numa universidade de engenharia e tecnologia, tem mesmo que ser assim, mas pronto, as coisas acabaram por aparecer no meu caso em alturas diferentes. Eu acho que o bichinho de investigação ficou sem dúvida quando fiz portanto, o meu trabalho de fim de curso, não é? Portanto, em 2004, quando comecei realmente a poder estar de uma forma mais autónoma nos laboratórios no CENIMAT, portanto, quando claro que temos as aulas e tudo em laboratórios, mas é sempre diferente, não é? Quando temos ali aqueles equipamentos à frente e depois dizemos, e agora, não é? Agora Claro. tenho que me começar a desenrascar com isto. E comecei a ver que aquilo realmente era um mundo onde eu me conseguia identificar bastante bem, não é? Portanto, aquela procura por portanto, tentarmos fazer alguma coisa e chegarmos a maior parte das vezes não chegarmos realmente aos resultados que queremos e depois perguntarmos, não é, porque é que isto acontece assim e tentar sempre essa procura de como é que eu vou chegar a este objetivo. Acho que é uma coisa interessante, claro que tem que se ter perfil para isso, não é? E depois dentro da investigação há sempre muitos ramos diferentes, mas portanto, uma coisa mais fundamental, mais aplicada. Portanto, eu no meu caso senti-me muito confortável em fazer uma coisa com grande possibilidade de aplicação, não é? Portanto, nós estarmos a trabalhar numa coisa que percebemos que aquilo pode realmente fazer a diferença em produtos que nós usamos no dia a dia, não é? Portanto, estas coisas da eletrónica flexível e transparente hoje em dia começam-nos a aparecer em nossas casas e é engraçado nós olharmos para isto e vermos que ao longo dos últimos anos temos contribuído para avançar isso. A parte da docência, não vou mentir e dizer que tenha sido sempre uma coisa que tenha querido, mas foi uma coisa interessante, portanto, como eu disse no início, portanto, apareceu esta possibilidade de concorrer a uma posição, portanto, de mérito dentro do departamento, e eu aproveitei isso, embora não fosse propriamente na altura, quer dizer, não era uma coisa que eu dizia, ok, é mesmo isto que quero ou não. Mas o Exato. que é interessante é que depois, quando começamos a ter essa componente de docência, é muito engraçado porque, pelo menos no meu caso, comecei-me a apaixonar por isso. Não é? É muito interessante porque as duas áreas acabam por estar em perfeita simbiose. Como eu costumo dizer, eu não consigo fazer investigação sem fazer docência e não consigo fazer docência sem fazer investigação, porque muitas vezes, dou exemplo, muitas vezes vocês fazem, é o que eu mais gosto, é quando estamos numa aula e fazem aquela pergunta que nós nunca na vida tínhamos imaginado. Pois. E nós dizemos, excelente pergunta. E não vale a pena ali andar a fugir, aliás, vocês no vosso caso particular ainda não me tiveram como professor, mas quem já teve essa possibilidade sabe perfeitamente que muitas vezes eu digo, excelente pergunta, não sei, vamos ter que pensar um bocadinho sobre isto. Não é? Portanto, e são essas perguntas que depois nos fazem avançar muito em termos de investigação. E por outro lado, depois a investigação traz-nos aquela componente, como o vosso curso é um curso de índole muito prática, não é? Traz-nos a possibilidade de vocês poderem ter contacto com coisas portanto, que estão no fundo, na lista da onda, como se costuma dizer, não é? Em termos de evolução. Portanto, trabalham com coisas que são coisas que nós estamos a trabalhar em projetos de investigação para fazer os próximos produtos que possam existir no mercado. Portanto, acaba por ser sempre uma coisa que não se rege só por aqueles conceitos clássicos e tudo isso, que são necessários, claro, os conceitos de física e química e tudo isso, mas trabalhamos ali com coisas, como costumamos dizer, muito à frente, não é? Uhum. Nem nós ainda sabemos exatamente tudo, porque é que aquilo acontece assim e tudo, mas damos-vos a possibilidade de trabalhar com isso também e aprendermos juntos Claro. dessas coisas. Pois, pronto, é assim, como eu tinha referido, há vários níveis de investigação, não é? Portanto, temos uma investigação mais fundamental também, embora não seja isso que nós fazemos no CENIMAT, e depois temos realmente aquela investigação mais virada para um conceito de aplicações, que é no fundo aquilo que
que nós trabalhamos no cinema. Não, não há uma mais importante do que outra, são ambas importantes, não é? Portanto, e complementares, e ainda bem que existem pessoas em vários laboratórios a fazer estes dois tipos de investigação. Pronto, agora, a questão de onde é que se faz a investigação, se faz a investigação nas universidades ou se faz a investigação nas empresas, como tu estavas a dizer. Bom, isso depende, e é uma coisa que eu tenho notado que tem vindo a mudar ao longo do tempo. Aliás, é uma discussão frequente que eu costumo ter, até com alguns colegas vossos que já estão assim num estado mais avançado, que acabam o mestrado e, por exemplo, estão para se lançar num doutoramento, mas ficam com aquela dúvida: o que é que o doutoramento me vai trazer, por exemplo, quando eu vou para um conceito empresarial, não é? Bom, é assim, depende das áreas também, não é? O que é certo é que já há muitas empresas que têm setores de investigação e desenvolvimento bastante fortes e que necessariamente precisam de pessoas com uma formação avançada para de facto cumprir os objetivos que eles têm de investigação e desenvolvimento. No entanto, continua a haver, e ainda bem que há, e esperamos que haja cada vez mais, esta simbiose entre universidades e empresas, porque a investigação que nós conseguimos fazer em termos de universidade acaba por ser sempre diferente, não é? Portanto, como tu disseste e muito bem, na empresa há sempre aquela necessidade de, epá, temos um mês até ter um produto feito, não é? Porque senão isto não nos está a dar dinheiro, não faz sentido. Não quer dizer que nós nos possamos dar ao luxo de demorar um ano a fazer aquilo que se deveria fazer num mês, mas no mundo académico acabamos por, embora muitas vezes nem tanto quanto queríamos, mas acabamos por ter um pouco mais aquele tempo para pensar, e é isso que nos permite, quando estamos a procurar uma determinada aplicação, se calhar olhando bem para as propriedades dos materiais e dos dispositivos que nós estamos a desenvolver, encontrar ali outras coisas que nos permitem desde logo ter outras ideias para o outro tipo de aplicações, não é? Agora, isso depois leva-nos sempre à questão das patentes, não é? Que também foi outro ponto que tu focaste aí. As patentes é sempre uma coisa muito complicada de gerir a nível de universidades. Nós, de facto, ali no grupo temos várias patentes que acabam por ser, no fundo, uma demonstração da nossa capacidade empreendedora e que são extremamente relevantes, por exemplo, quando concorremos mesmo a projetos de investigação a nível europeu e tudo isso. Portanto, são uma mostra forte do que nós somos capazes de fazer. Pronto, depois a exploração dessas patentes, portanto, no fundo, ganharmos alguma coisa com elas já é uma coisa mais complicada, não é? Nós temos algumas destas patentes. Estou envolvido com uma agora, por exemplo, em que estamos a procurar fazer um processo de licenciamento com uma empresa, portanto, para utilizarem, no fundo, a nossa patente para fazerem produtos que vão ser comercializados, mas no fundo passa muito por aí. Portanto, quando acabamos por ver que temos ali alguma invenção que tenha um potencial para ser explorada por empresas, procuramos arranjar essa possibilidade de proteger essa propriedade intelectual. Mas pronto, isto acaba por ser sempre uma coisa muito feita com empresas, não é? Portanto, é sempre isso que acontece. É assim, há sempre projetos que acabam por nos marcar. Eu posso talvez aqui destacar rapidamente 3 pontos, não é? O primeiro é naturalmente a primeira experiência que nós temos com a investigação, não é? Acho que é sempre uma coisa que me lembro de estar à frente daquele equipamento e pensarmos sempre, bem, lá terá que ser, não é? Vamos lá a isto, e depois é aquela coisa que acontece também com muitos de vocês quando vão fazer o trabalho de mestrado, e a mim aconteceu-me também, que é
aquilo corre extremamente bem à primeira, é espetacular e pronto, e estamos ali super lançados e depois à segunda aquilo já corre pessimamente mal e pronto, e depois é aquela história de conseguirmos reagir e de não desmotivar com aquilo, mas lá está, depois entra aquela história que eu vos estava a falar há pouco, que é a busca por compreendermos as coisas, não é? Porque é que isto aconteceu assim? Bem, se já aconteceu significa que isto tem pernas para andar, agora resta-me perceber o que é que se está aqui a passar que não me permite depois chegar a resultados melhores. Pronto, isso, a primeira experiência, acho que marca sempre qualquer um, e para mim marcou-me na positiva, que foi o que catapultou depois continuar a investigação. Depois participei num projeto que foi coordenado pelo professor Trino, um projeto europeu, que foi o projeto chamado Multiflexi Oxides, em que trabalhámos com, com vários parceiros académicos e trabalhámos também com a HP, e foi um projeto muito especial para mim também, porque coincidiu no fundo com a altura do meu doutoramento. Portanto, eu fiz o meu doutoramento no fundo muito ligado com esse projeto e foi a possibilidade, como estávamos a trabalhar com parceiros de topo, com a Universidade de Barcelona, com o Instituto JSI na Eslovénia, que tinha grande experiência em materiais cerâmicos que eu também usava, e depois com a própria HP, portanto foi a possibilidade de conseguir ter ali vários parceiros de renome internacional, no fundo, a suportar aquilo que eu estava a fazer para o meu doutoramento, portanto contribuiu muito para isso. E depois, agora numa altura portanto, mais avançada da carreira, foi sem dúvida em 2017 começar a minha bolsa do European Research Council, portanto aquelas bolsas ERC, que são projetos extremamente interessantes para quem decide enverdar por uma carreira de investigação, porque, primeiro porque o prestígio, portanto, dessas bolsas é bastante grande, portanto abre-nos certamente muitas portas para colaborações com outros investigadores, por exemplo, para ter uma disseminação mais ativa do nosso trabalho, para o nosso trabalho chegar a mais público. E pronto, e depois permite-nos, claro, ter condições para começarmos a montar as nossas coisas, começarmos a pôr as nossas ideias em prática, porque o budget também é sempre bastante simpático desses projetos e ao contrário de muitos projetos que nós trabalhamos, por exemplo, com empresas e tudo isso, que têm objetivos sempre muito específicos e prazos muito rígidos, ali nós temos, portanto, dentro de um tópico pré-estabelecido, claro, mas temos liberdade para, no fundo, para explorar novas ideias, que é exatamente isso que se pretende, não é? Portanto, acho que isso são três marcos, diria, importantes na minha carreira de investigação. Há sempre alturas em que a investigação e nas outras coisas, não é? Que te perguntas o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Isto não faz parte do nosso processo de aprendizagem e de crescimento como pessoas também, não é? Mas sim, há sempre alturas complicadas. Olha, eu lembro-me, por exemplo, na altura que estava a concluir o doutoramento, já estava ali com 3 anos e tal de trabalho e conto essa história muitas vezes aos meus alunos de doutoramento também, que ao fim de 3 anos sentei-me lá numa mesa do laboratório e comecei a pensar, bem, então vamos lá aqui sistematizar estas coisas todas e ver o que é que eu tenho e para começar aqui a escrever qualquer coisa para despachar a tese. E quando comecei a ver aquilo tudo, foi um susto desgraçado, porque quer dizer, tinha muita coisa, não é? Não tinha andado a dormir, tinha feito muito trabalho, mas começamos a tentar construir uma história com aquilo e a história tem ali muitos buracos, não é? Quer dizer, e ficamos assim, isto não faz sentido, nunca vou conseguir fazer isto, é impossível, tenho um ano para fazer isto. E é aquela altura de reagir, olha, vamos fazer aqui um plano de ataque a isto e pronto. E depois tens a sorte de trabalhar, tanto neste caso destes trabalhos de investigação, é sempre uma coisa muito boa, é trabalhar em equipa, portanto a equipa está sempre lá para ti, não é? Claro. Portanto, é o bom destas coisas, nunca são trabalhos solitários, não é? E acabas por, aliás,
grandes amizades que tenho hoje em dia acabaram por ser feitas neste tipo de dinâmica e lembro-me com alguns colegas que são vossos professores agora também e outros que enverdaram para outras áreas, epá, de passarmos noites e noites em trabalho de sala limpa para conseguirmos fazer coisas e uns ajudavam uns, outros ajudavam outros portanto aqueles momentos que são baixos, não é? Aqueles vales que tu estavas a dizer, acabam por sair sempre coisas bastante positivas daí. Sim. Quer para a parte científica, quer para o nosso crescimento como pessoas, não é? Que acho que são indissociáveis essas duas coisas, não é? Não andamos aqui só a fazer ciência, andamos aqui a crescer também. Claro. É como eu te disse, eu acho que essas interrogações vão sempre chegar e não é só no curso, é ao longo da tua vida, se calhar já tiveste coisas dessas derivadas de outras coisas a nível pessoal e tudo, mas epá, eu acho que em tudo se aplica a regra geral, epá, não desistir à primeira, não é? Acho que não, à mínima adversidade, pá, não estou a dizer que antes era menos assim e agora é mais assim, mas tenho notado muito que com com facilidade em mudar-se tudo hoje em dia, não é? Portanto, a mobilidade, quer dizer, este ano é uma tristeza em mobilidade, não é? Mas pronto, a mobilidade hoje em dia faz parte, não é? Nós hoje estamos aqui, amanhã estamos no outro lado do mundo e a fazer uma coisa completamente diferente e há esta facilidade, ainda bem que há. Agora, sou completamente apologista de experimentar, portanto, novas experiências e tudo isso. Agora, acho que quando estamos a fazer algo e um curso, tanto como tu estavas a dizer, no quarto ano, já é um estado muito avançado, não é? Portanto, não é, epá, isto não está bem, ou não gosto desta cadeira, porque isto não tem nada a ver comigo e tudo isso. Epá, não desistir, apoiarem-se, não se isolarem, apoiarem-se nos vossos colegas também, falarem com os vossos colegas, não deixarem as coisas só para vocês. E tem outra coisa que epá, não digo no meu tempo para não me chamar velho, não é? Mas pelo menos umas gerações atrás que isto não acontecia, não é? Aquele contacto com os professores da universidade era sempre uma coisa inimaginável, não é? Era completamente impensável estar a fazer aquilo que estamos aqui a fazer hoje, não é? Ter uma conversa, quer dizer, vocês queriam ter uma conversa com o professor sobre alguma dúvida, tinham que ir ler bíblias sobre aquele assunto para não fazer má figura e depois lá marcavam uma hora. Assim. Hoje em dia vocês têm a possibilidade de ter os professores ali ao vosso lado, vocês portanto, podem falar com eles sobre essas questões e pronto, também fico feliz que vários de vós também já acabaram por falar comigo sobre essas coisas, sobre dúvidas que têm relativamente ao vosso futuro. Epá, e acho que a ideia aqui é essa, é não se fecharem e se realmente têm dúvidas relativamente a esses percursos, falem sobre isso com os vossos pares, falem sobre isso com os vossos professores, acho que é por aí. E no final desse pensamento todo, podem efetivamente chegar à conclusão que o que estão a fazer não é para vocês e vamos embora para outra aventura, não é? Quer dizer que tínhamos que estar ali agarrados sempre àquilo. Uhum. Não é? Pronto. Aliás, eu comecei por dizer que a minha entrada em engenharia de materiais foi a sexta opção e que estava virado para coisas completamente diferentes na altura em que entrei no curso e ainda não tirei da cabeça que daqui a uns anos vou voltar a essas coisas, não é? Portanto, eventualmente a Sim, engenharia exato. um dia vai ficar lá no cantinho dela, fica muito interessante e vou continuar sempre a ser interessado por essas coisas todas, mas vou me dedicar a fazer outras coisas. É sempre bom termos planos para o futuro. Bom, isto é assim, esta coisa de participarmos em projetos é tudo muito engraçado e realmente é giro nós podermos experimentar coisas e termos essa possibilidade, não é? Termos verbas para isso, mas isto depois traz-nos uma grande responsabilidade também. Não é? Bem, traz-nos responsabilidade, porque primeiro temos que o dinheiro que nós estamos a usar portanto, é de fundos europeus e
tudo isso, não é? E no fundo, temos que prestar provas, mostrar que o dinheiro realmente está a ser bem emprego, não é? Portanto, além de mostrarmos às entidades financiadoras que realmente estamos a fazer aquilo que nos propusemos fazer, depois temos a outra questão, que é começamos a montar uma equipa, não é? Que trabalha connosco e que é formada connosco. Nós habituamos-nos a trabalhar com essa equipa e vemos realmente que essa equipa tem valor, essas pessoas têm valor. Essas pessoas começam a construir a sua vida fora do trabalho também. E nós, de certa forma, quer dizer, não é termos a responsabilidade de segurança social, não é? Mas, de certa forma, temos a responsabilidade, se queremos manter essas pessoas connosco, não é? A trabalhar connosco e a continuar a trabalhar em equipa, temos que arranjar forma de as manter, não é? E não é, portanto, penso que vocês isso já têm a noção, não é dizermos assim, olha, esta pessoa é muito importante, faz este trabalho e publica não sei quantos artigos, portanto vamos ali ao senhor diretor e dizemos, epá, isto é importantíssimo, portanto arranja lá aí uma verba para suportar esta pessoa. A coisa não funciona assim, não é? Portanto, nós temos que recorrer a verbas competitivas para conseguir ter essas pessoas connosco. Portanto, é como eu estava a dizer, os projetos trazem-nos essa visão de futuro, que é, no fundo, conseguirmos mais formas de financiamento para mantermos toda a infraestrutura a funcionar. Pronto, uma coisa, por exemplo, que eu costumo referir até nas aulas e tudo, e os alunos ficam chocados com isso, não é? O custo daquelas coisas, muitas vezes o custo de uma aula que vocês têm experimental é uma coisa verdadeiramente absurda, de várias centenas de euros para vocês terem a possibilidade de contactar com aquilo, não é? Portanto, manter esta máquina a funcionar é uma responsabilidade muito grande e, claro, não sou só eu, não é só o colega A, o colega B, é um grupo grande, não é, de professores que está ali, que tem que continuadamente estar a ter ideias, e as ideias vêm muitas vezes das conversas convosco e tudo isso, não é? Por isso é que eu digo que aprendemos todos em conjunto, e estarmos a ter ideias para, no fundo, conseguirmos captar mais financiamento para continuar a ter novas ideias e manter toda esta máquina a trabalhar. Portanto, em termos de ideias, em termos de ideias presentes. Portanto, eu neste momento estou ainda com aquele projeto grande que eu tinha referido, portanto, com a minha bolsa do European Research Council. Pronto, e essa bolsa, no fundo, tem o grande objetivo de criarmos superfícies inteligentes baseadas em nanoestruturas de óxidos, materiais sustentáveis, que depois podem ser também, portanto, no fundo, imaginarem circuitos eletrónicos em qualquer tipo de superfície, não é? E que esses circuitos possam ser alimentados autonomamente. Não precisamos ter ali uma bateria ou qualquer coisa, que possam captar energia de diferentes fontes, por exemplo, vibrações, energia solar, essas coisas todas, para serem alimentados. E, portanto, eu no fundo vou estar a trabalhar um pouco neste tópico também ao longo dos próximos anos, com diferentes abordagens de materiais, dispositivos, de conceitos. Portanto, a minha ideia é continuar a trazer financiamento em termos portanto, nesta área em que eu me tenho vindo a especializar, e isso vem de várias coisas, vem de uma captação de fundos também com parcerias com empresas, portanto, como eu tinha referido já, portanto, estamos numa fase de licenciamento de uma patente também, que poderá trazer fundos bastante interessantes para nós trabalharmos, e pronto, captação de empresas, por exemplo, em termos todos aqueles equipamentos que nós temos ali montados, são equipamentos que têm custos de manutenção extremamente elevados, portanto temos que captar empresas, inclusive, para conseguirem trabalhar ali, para conseguirmos rentabilizar aqueles equipamentos, e depois, não é, investigação baseada, portanto, nessa captação de fundos europeus e de colaborações diretas com empresas que queiram desenvolver algum produto aplicado, não é? Mas pronto, no meu caso, nos próximos anos acabará sempre por estar muito ligado a esta área das superfícies inteligentes, por assim dizer. Uma área interessante, sem dúvida. Tem muita coisa para fazer, não é? Porque tu numa superfície inteligente, quer dizer, a eletrónica é uma coisa, mas depois a superfície inteligente pode fazer muita coisa, não é? Há toda a parte sensorial,
que tu podes incluir. A superfície podes imaginar que é biodegradável, por exemplo, quando não queres usar mais aquilo, não é? Hoje em dia usamos e deitamos fora, temos que pensar que o deitar fora tem que ser sustentável, não é? Também, a nível económico e a nível ambiental. Portanto, há muita coisa para trabalhar aí, não é? Não é certamente um tópico que se vai esgotar com esta bolsa que eu estou a fazer, que termina dentro de um ano e tal. Portanto, há muito mais a fazer nesse campo. Bem, a nanotecnologia não vale a pena estarmos aqui a dizer que é o futuro, não, a nanotecnologia é o presente, não é? Portanto, isto hoje em dia somos inundados com o nano em tudo e mais alguma coisa, não é? O que é uma desgraça, e é uma coisa interessante, boa, não é? Porque temos que estar sempre a atualizar aquela informação que damos aos nossos alunos, não é? Com aqueles exemplos de nanotecnologia, senão eles vão nos dizer que aquilo que nós pensávamos que era novo era de há 3 ou 4 anos atrás, as coisas evoluem a um ritmo muito alucinante, por assim dizer, não é? Epá, em termos de futuro, não sei, acho que há muita coisa interessante que se pode fazer. Acho que uma coisa que temos aprendido e acho que vai ser interessante para o futuro é que não há materiais bons e materiais maus. E começamos a ver que realmente tê-los a trabalhar juntos é uma coisa extremamente interessante. Isto é particularmente interessante para mim porque há uns anos atrás, quando comecei a trabalhar nesta história dos óxidos semicondutores, havia ali um eterno rival, que eram os materiais orgânicos, não é? Os semicondutores orgânicos, e toda a gente na área dos óxidos queria derrubar os orgânicos porque os orgânicos eram instáveis e tinham pior performance e tudo isso. E hoje em dia o pessoal já mudou um bocado a mentalidade também, não é? Uns fazem uma coisa, outros fazem outra, não é? Porque não há nenhum material perfeito, e o facto de nós conseguirmos, hoje em dia, termos técnicas que nos permitem juntar o melhor dos dois mundos é extremamente interessante. Epá, e depois é assim, há coisas muito... quando começamos a trabalhar com estes materiais a nanoscala, não vale a pena estar-vos a dizer que isso é aquilo que vocês aprendem nas cadeiras introdutórias, as propriedades dos materiais são completamente diferentes. Mas isto é tudo muito bonito dizer, mas quando nós vamos falar, mas que propriedades é que esses materiais têm, há muita coisa que permanece sem resposta, e ainda mais quando nós começamos a ter a possibilidade de brincar com os materiais como brincamos hoje em dia, a fazer quase materiais átomo a átomo, não é? Termos as propriedades que queremos ali, e depois há ali um gap muito importante, que é como é que nós vamos caracterizar essas coisas. E hoje em dia as ferramentas de caracterização que começam a existir são absolutamente fascinantes, não é? Portanto, tudo o que vocês imaginem, por exemplo, eu durante esta bolsa estou a ter a possibilidade de começar a trabalhar portanto, com nanoestruturas individualizadas, não é? Nós conseguirmos caracterizar, vocês agarrarem num nanofio, uma coisa como 1 micron de comprimento, não é? E vocês conseguirem brincar ali com aquilo, deformar aquilo mecanicamente, perceber como é que aquilo funciona, perceber qual é que é a superfície desses nanofios, brincar com a funcionalização da superfície para trazer propriedades completamente diferentes. Portanto, acho que o futuro vai passar muito por aí, não é? Vai passar por olharmos com mais atenção às diferentes classes de materiais e pô-los a trabalhar em conjunto. Portanto, evoluirmos ainda mais estas técnicas de caracterização para conseguirmos fazer este trabalho nas nanoestruturas individuais e depois juntas, não é? Portanto, conseguirmos perceber como é que essas propriedades de facto variam e não continuarmos só a dizer que as propriedades são realmente diferentes. Portanto, acho que há muita coisa a fazer nesse aspecto, e depois, claro, aquilo que vocês veem já hoje em dia a aparecer no mercado, as aplicações, não é? As aplicações, depois precisamos de mentes iluminadas, não é? Que olhem para as propriedades, e mais uma vez isto acontece muito nas atividades letivas, e ainda bem, que olham para as propriedades dos materiais e que de repente, como são pessoas, mentes frescas, que estão completamente fora daquele formato de usarmos os materiais para isto e para aquilo, olham para aquilo e dizem, pá, isto era extraordinário usarmos isto para esta aplicação. E nasce uma área completamente nova de investigação, não é? E vamos sempre trabalhando assim.
É o bom de ter as mentes frescas também sempre em constante circulação, não é? E em Sem dúvida. renovação. E olhos não formatados para um determinado pensamento, não é? Que quando nós trabalhamos há muito tempo numa área, depois começamos a ter isso, e é sempre bom ter este contacto, não é? Portanto, é convosco, não é? Portanto, irmos aprendendo em conjunto nesse aspecto, acho que sim, extremamente importante.